comparação de frações, explorando igualdades e desigualdades. Frações equivalentes. Começando por aí. O que é a fração equivalente? São frações diferentes que representam a mesma quantidade. Olha essa fração aqui, ó, 1/2 e 2/4. Veja esse desenho. É como se fosse aqui uma barra de chocolate dividida ao meio, em 2 pedaços, em 2 partes iguais. Se eu pegar essa mesma barra de chocolate e dividi-la em 4 partes, porém, dessas 4 partes eu comer 2, vai ser a mesma coisa do que aquela primeira parte da barra de chocolate que eu comi um pedaço só. Então, são frações diferentes, porém que representam a mesma quantidade. Então, eu digo, nessa situação, que essas duas frações são equivalentes, certo? Ou seja, 1/2 é equivalente a 2/4. Olha esse outro exemplo aqui, ó. 2/3, 4/6 e 6/9. É a mesma barra, vamos falar assim, barra de chocolate, dividida em quantidades diferentes. Aqui nesse primeiro caso, eu peguei a barra de chocolate e dividi em 3 partes iguais. No segundo caso, peguei a mesma barra de chocolate e dividi em 6 partes iguais. E neste último caso, peguei a mesma barra de chocolate e dividi em 9 partes iguais. Digamos aqui que essa parte pintada de roxo representa, essa partinha aqui, ó, representa o que eu comi da barra de chocolate. Um exemplo, né? Eu peguei, dividi a barra de chocolate em 3 partes e comi 2 pedaços. Mas se eu pegar essa mesma barra, dividir em 6 partes iguais e comer aqueles 4 pedaços menores, vai ter sido a mesma coisa que os 2 pedaços que eu comi anteriormente. A diferença é que eu quebrei em pedaços menores, mas é a mesma quantidade. Exatamente o mesmo acontece nesse outro exemplo. Eu peguei esses 4 pedaços e dividi ele em pedaços menores ainda e comi a mesma quantidade, porém em pedacinhos menores. Então essas 3 frações são equivalentes. Ó, são todas frações equivalentes. Esse é o conceito de fração equivalente. Agora vamos praticar. Escreva 3 frações equivalentes a cada fração dada. Um segredinho para a gente conseguir fazer uma fração equivalente seria multiplicar. Mas olha um exemplo prático. Eu pego a barra de chocolate, divido ao meio e desses 2 pedaços eu comi 1. Aí eu vou lá, então essa fração significa 1/2. Ele falou, para fazer 3 frações, eu posso pegar essa mesma barra de chocolate e ao invés de dividir ela em 3 partes iguais, eu posso dividir em 4 partes iguais. Em vez de eu comer um pedaço só, eu como 2, que é exatamente a mesma quantidade. Só que eu dividi essa barra em 4 partes e comi 2, ou seja, 2/4. E se eu pegar e dividir mais ainda, olha lá, hein? Mais ainda, eu dividi, ó, vou pegar, tentar fazer até alinhadinho aqui, ó. O anterior eu dividi em 4 partes, 1, 2, 3, 4, e vou dividir mais ao meio, ó, mais ao meio. Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Em vez de eu comer 2 pedaços, esses 2 pedaços que eu comi, eu dividi cada um deles em 2 pedaços menores, ou seja, em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Eu dividi a barra em 8 partes e comi 4. E é exatamente a mesma fração. Ó, 2/4, que é igual a 4/8. E olha uma curiosidade. Se eu pegar esse 1 aqui e multiplicar por 2, eu vou ter 2 aqui. E se eu multiplicar o denominador pelo mesmo 2, eu vou ter esse valor aqui. É isso que está acontecendo. Ele está sendo multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu multiplicar aqui também por 2, eu vou ter uma outra fração equivalente. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. E eu posso seguir
da mesma forma com os outros para fazer os outros exercícios. Olha só aqui, ó. A letra B. Olha a letra B. Eu vou, em vez de eu desenhar, né, fazer aquele desenho todo, eu vou multiplicar. Vou fazer multiplicar por 2. Pode ser por 2, por 3, mas eu escolhi por 2. Vou multiplicar em cima, embaixo, por 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10. E eu vou criar mais uma fração equivalente. Vou multiplicar aqui por 2 de novo. E aqui por 2 de novo. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 10, 20. E aqui eu vou multiplicar por 2 de novo. E aqui por 2 novamente. 12 vezes 2, 24. E 20 vezes 2, 40. Eu criei mais 3 novas frações que são equivalentes. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar por 2 de novo, ó. Por 2 no numerador e multiplicar por 2 no denominador. 7 vezes 2, 14. 4 vezes 2, 8. Eu vou criar mais uma fração. Vou multiplicar por 2 de novo. Mais uma vez no numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu multipliquei por 2 em cima, embaixo também tem que ser por 2. Essa é a regra. Ó, 2 vezes 14 vezes 2 vai dar 28. 8 vezes 2 vai dar 16. E mais uma, né? Porque o exercício pede que sejam 3. 28 vezes 2, ó, fazer aqui no cantinho. 28 vezes 2, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 56. Então, eu tenho 56 sobre 32. É esse o exercício. Tá, ok? Agora, ó, propriedade fundamental. Multiplicação. Não se altera ao multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, exceto zero. Ou seja, é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Multiplicou o numerador. Olha o exemplo aqui, ó, 3 sobre 2. 2 está sendo multiplicado por 2 e o 3 está sendo multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. É uma fração equivalente. Olha aqui, eu tenho 2 sobre 3 representa a mesma quantidade que 4 sobre 6. E na divisão, ó, aqui a regra para multiplicação. Se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, a fração não se altera, exceto zero. E na divisão? Olha, na divisão, o valor não se altera ao dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, exceto zero. Olha esse exemplo aqui, ó. 14 dividido por 7 e 21 dividido por 7. 14 dividido por 7 é 2 e 21 dividido por 7 é 3. Ou seja, 2 terços é a mesma coisa que 14 sobre 21. São a mesma fração, são frações equivalentes. Se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, você vai ter uma fração equivalente. E se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu também vou ter uma fração equivalente. É um caminho o inverso do outro. Agora vamos praticar. Ó, encontre o valor de x. Como que eu vou encontrar o valor de x? Para eu tenho aqui, ó, x, ó, 2 sobre x é equivalente a 1 sobre 4. Aqui eu consigo visualizar o quê? Que se eu multiplicar 1 vezes 2, eu vou chegar no próprio 2. Então, se eu multipliquei em cima por 2, embaixo eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 4, 8. Então, o meu x aqui é igual a 8. Eu digo que o x é igual a 8. Então, é o quê? 1 sobre 4 é igual a 2 sobre 8. Beleza? Pausa aí. Tenta resolver o próximo. Vamos ver se você consegue. Pausou? Resolveu? Vamos ver agora. Ó. X sobre 21 e 3 sobre 2. Basta que eu saiba
qual o número que eu multipliquei por 3 para chegar no 21? Mas, professor, eu não sei, como é que eu faço? Faz a divisão. Faz aqui, ó, fazer aqui no cantinho para você ver, ó, 21 dividido por 3. Qual o número que eu multiplico por 3 que vai dar 21? Ó, 7 vezes 3, 21. Zerou aqui, ou seja, esse 3 foi multiplicado por quanto? Por 7, certo? 7 vezes 3, 21. Se aqui no denominador, embaixo, foi multiplicado por 7, lá em cima no numerador, também foi multiplicado por 7. 2 vezes 7, 14. Então, o nosso x ele é igual a 14. Então, é 2 sobre 3, que é igual a 17, né? 14, né? A 14 sobre 21. Olha o próximo aqui, ó. 3 sobre x, que é igual a 1 sobre 4. Aqui, ó, para eu sair do 1 e chegar no 3, eu multipliquei esse 1 por quanto? Ora, as bolas. Por 3. 1 vezes 3 é igual a 3. Portanto, o 4 também foi multiplicado por 3. 4 vezes 3, 12. Logo, o meu x aqui, essa questão, é igual a 12. Então, é 3 sobre 12, que é igual a 1 sobre 4, duas frações equivalentes. Agora, faça você, agora é com você. Pausa, tenta resolver essas duas. X sobre 70, que é igual a 6 sobre 10. 1 sobre meio, que é igual a x sobre 10. Pausou? Resolveu? Agora vamos lá, veja se você acertou. Ó, x sobre 70. Aqui, ó, veja aqui o 10. Para eu sair do 10 e chegar no 70, eu multipliquei esse 10 por quanto? Eu consigo visualizar que ele foi multiplicado por 7, porque 7 vezes 10 é igual a 70. Então, se eu multipliquei aqui por 7, logo, o numerador, eu também multipliquei por 7, né? Aí eu tenho 6 vezes 7, 42, né? Então, eu tenho 42 sobre 70 e que é igual a 6 sobre 10. O nosso x, né? Coloquei o contrário, o nosso x é igual a 42. Aqui, ó, eu tenho meio que é igual a x sobre 10. Olha o 2 aqui, ó. Para eu sair do 2 e chegar no 10, por qual valor que eu multipliquei o 2? Eu consigo visualizar, ele foi multiplicado por 5, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Se aqui no denominador foi multiplicado por 5, lá em cima, no numerador, também foi multiplicado por 5. 1 vezes 5 é igual a 5. Então, o nosso x é igual a 5. X é igual a 5. Então, é 1 sobre 2 é igual a 5 sobre 10. Beleza? Agora, esse é o tema. Simplificação de frações. Como que nós fazemos a simplificação? O que é a simplificação de fração? Ó, reduzir termos é obter uma fração equivalente com termos menores, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Fazendo isso, você vai pegar, fazendo esse processo, você vai dividindo, dividindo, dividindo até se chegar numa fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Quando a fração não admite mais simplificação. O numerador e o denominador são primos entre si. O que é isso? São primos entre si. Você não consegue mais dividir o numerador nem o denominador por número nenhum, exceto o próprio número 1. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa fração e eu quero simplificá-la, eu quero torná-la menor. Como que eu faço isso? Eu pego o meu numerador e divido por algum número qualquer. Este número tem que ser o mesmo do denominador. Ó, eu vejo aqui que eu consigo dividir essa fração por 2, porque todo número par eu consigo dividir por 2. Então, eu vou pegar o 14 e dividir por 2. Se eu dividir aqui em cima por 2, lá embaixo eu tenho que dividir por 2 também. Pegar 14 dividido por 2 vai dar 7 e 28 dividido por 2 vai dar 14. O 7 eu não consigo dividir por 2, não consigo dividir por 3, nem por 4. Ele é um número primo, eu consigo dividir por ele mesmo.
Então, eu pego 7 e divido por 7, que vai dar 1, né? Vai dar 1. E o 14, eu divido por 7 também, que vai dar 2. Essa fração aqui, ó, 1 sobre 2, 1 sobre meio, eu não consigo simplificar ela mais. Então, ela é uma fração irredutível. Ao outro exemplo, 18 sobre 30. Ó, número par dá para dividir por 2. Todo número par é divisível por 2. Então, eu vou pegar o 18, vou dividir por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 30 dividido por 2 dá 15. Aqui eu já não consigo mais dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. 9 dividido por 3 e 15 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3 mesmo. E 15 dividido por 3 vai dar 5. E 3 eu não consigo simplificar mais. Quer dizer, eu até consigo, mas tem que ser o mesmo número no denominador. Então, eu cheguei numa fração irredutível. Aqui não tem nenhum número que eu consiga dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, a fração é essa, a forma simplificada. Agora, a última, 45 sobre 75. Todo número que termina em 5 eu consigo dividir por 5. Então, eu vou dividir por 5, 45 dividido por 5 e 75 dividido por 5. 45 dividido por 5 vai dar 9 e 75, ó, vamos fazer aqui no cantinho, dividido por 5 vai dar quanto? 1 vezes 5, 5, sobra 2, 5 vezes 5, 25, né? Aqui vai zerar, então é 15, 9 sobre 15. 9 dá para dividir por 3, 15 também, né? Tem que ser o mesmo em cima e embaixo. 9 dividido por 3 dá 3 e 15 dividido por 3 vai dar 5. Ó, chegamos numa fração irredutível, beleza? Agora é com você. Pausa o vídeo, tenta resolver, veja se você chega na solução. Ó, terminou em zero, dá para dividir por 10. Todo número que termina em zero, eu sei que dá para dividir por 10. E número, quando eu divido um número por 10, olha isso aqui, ó. O 50, ele é a mesma coisa que 50,0, digamos assim. Quando eu divido um número por 10, essa vírgula, ela se desloca para a esquerda. É a mesma coisa que eu tirasse ela daqui e jogasse ela para cá. Em vez de 50,0, fica 5,0. 5,0, que é a mesma coisa que o próprio 5. Então, por isso que eu sei que 50 dividido por 10 vai dar 5. Quando eu divido por 10, eu desloco a vírgula uma casa. Por 100, 2, por 1000, 3 e assim por diante. Então, eu vou pegar este 50 e vou dividir por 10. E o 100 também por 10. Então, eu vou ter o quê? 5 sobre 10. O 5 eu sei que dá para dividir por 5 mesmo. E o 10 também dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Né? Ó, 10 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Zerou. É o 2 mesmo. Então, cheguei aqui numa fração irredutível. E o 90 sobre 120? Terminou em 0, divide por 10. Beleza? Terminou em 0, divide por 10. 90 dividido por 10 vai dar 9. E 120 dividido por 10 vai dar 12. 9 eu consigo dividir por 3. E o 12 eu também consigo dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Ó, e o 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Zerou. Então, é 4. 4 terços. Aqui já não consigo simplificar mais. Chegamos na fração irredutível. E vamos parar por aqui. Comparação de frações. Vou fazer um outro vídeo para esse não ficar muito longo. Beleza?